Meu nome é Wilson Tivelli, sou pesquisador científico da APTA e estamos no Viveiro Experimental Orgânico de São Roque. Nós fizemos a colheita desse vinhedo, a primeira e a maior colheita há cerca de um mês atrás, e agora, a semana passada, nós fizemos um repasse colhendo o que havia sobrado. Nós estamos olhando esse vinhedo agora para a manutenção dessas folhas no tempo que for possível, já que nós tivemos uma antecipação da safra, e o nosso maior cuidado nesse momento são dois. A eliminação da brotação que está vindo em função da decepa que foi feito nas hastes quando o galho começou a encostar no plástico, né? Então, tirada a safra, as plantas estão soltando novos brotos, se preparando para uma nova produção, que nós não queremos agora. E o outro cuidado que nós estamos tendo em função de uma infestação de erinose, que é um ácaro que ocorre no vinhedo, nós estamos fazendo o manejo dele com calda de mamona. Essa da brotação não é intenção de deixar nada, no caso? Nós estamos chamando o professor William, do Instituto Federal. Ele está vindo para cá amanhã, onde a gente vai conversar em loco com ele para ver como que nós vamos fazer, né? Porque haveria a possibilidade de se fazer uma poda e preparar a planta para um novo ciclo produtivo, mas retirando as flores, né, os cachos, para não sobrecarregar demais as plantas. Então amanhã a gente vai tomar essa decisão, ver como é que faz ou deixa de fazer, porque a gente não quer ter uma segunda produção esse ano com essas plantas. Tivelli, perguntar sobre aqui o solo, adubação, cuidado, o que eu teria que me preocupar agora? Nesse momento, olhando para a parte de fertilidade do solo, olhando para a nutrição da planta, nós continuamos fazendo apenas o manejo das plantas espontâneas, né, em carreadores alternados, aumentando a produção de biomassa nessa área. Mas em função do ano seco que nós tivemos na safra 2021, nós sabemos que nós vamos ter que entrar com alguma adubação para a próxima safra. O nosso planejamento inicial é fazer a análise de solo em abril, maio, né, quando as plantas já estiverem dormentes, né, e através da análise de solo determinar que adubação nós faremos, que correções nós já faremos para os próximos anos. Com a experiência agronômica, eu espero precisar corrigir um pouco de boro dentro dessa área. Nós temos um dos materiais que está mostrando deficiência de boro. Eu espero corrigir enxofre em função do aparecimento de ácaro que nós tivemos nessa safra. E nós queremos fazer, na análise de solo, uma amostragem, além da 0,20, da 20 e 40, nós vamos fazer uma amostragem também de 40 a 60 centímetros de profundidade, para ver como é que está esse solo lá embaixo e ver de que forma nós vamos corrigi-lo. Olhando esse cenário, a irrigação não seria uma alternativa, um gotejamento, ou isso ficaria um pouco mais inviável? O vinhedo experimental orgânico de São Roque, ele conseguiu nesses primeiros 2 anos de avaliações responder a primeira pergunta que os vinhateiros de São Roque, através do Sim dos Vinhos, nos fizeram. Que pergunta é essa? É possível produzir uva orgânica em São Roque? Então, após 2 anos de experimentação, a gente consegue dizer para os agricultores, para os vinhateiros, que é possível produzir uva orgânica em São Roque. A próxima pergunta que nós temos que responder é economicamente viável produzir uva orgânica em São Roque? Então essa é uma próxima fase da pesquisa na qual nós temos que nos dedicar e, sem dúvida, olhando para a situação climática, para o aumento da temperatura global que nós estamos vendo, as variações climáticas que existem, ter um sistema de irrigação seria uma das alternativas para incrementar, aumentar a produtividade do vinhedo.
Mata esse daqui? Esse é o caruru, Ah, sim. amaranto. Esse daí não é o de espinho, esse é aquele comestível que a gente pode comer ele, fazer salada no feijão. Eu tenho que dar nas pastel. mãos de saquinho, rapaz, tem espinho e Então, mas funda, né? Sim, o que tem espinho às vezes ele tem o caule E vermelho. o raiz dele é Então, profunda, a raiz dele, não? só para vocês entenderem a importância, só queria que você explicasse, velho, sobre essas plantas espontâneas aqui para eles entenderem. Isso nasceu sozinho ou foi plantado? Nasce sozinho. Nasce sozinho, né? Tô vendo só. Né? A gente só vai manejando, se vocês observarem, a gente tem uma linha com planta espontânea grande e uma linha como essa que nós estamos, onde foi roçado. E a gente vai fazendo isso alternado. Fazer um rodízio. Intercala, né? Porque as plantas espontâneas, elas têm dupla finalidade para a gente aqui, né? Ela serve primeiro como abrigo de inimigos naturais. Né? Que inimigos naturais se multipliquem aqui nela, né? E isso faz com que eu tenha a proteção do vinhedo em função de pragas. Né? Uma das pragas que ficou muito claro, muito evidente para nós este ano foi a ocorrência de pulgão. Né? Então nós tivemos aqui pulgão ocorrendo nas plantas espontâneas e para mim dizer que eu não tive pulgão no vinhedo, eu tive 3 plantas com pulgão. E aí o controle biológico atuou e eu não precisei me preocupar com o controle no vinhedo. E essas plantas têm também a finalidade de me produzir biomassa. Tanto se fala em adubação verde, em colocar plantas para produzir biomassa, lá as crotalárias são famosas, né? Mas as plantas espontâneas fazem esse trabalho para a gente. No primeiro ciclo de produção, nós fizemos a avaliação das plantas espontâneas que produziram aqui e nós tivemos aí 12 toneladas e meia, 12,6 toneladas por hectare de biomassa produzido só com as plantas espontâneas. Isso daí, quando a gente tem uma adubação verde que consegue 10 toneladas por hectare, a gente está dando risada de orelha a orelha, né? Então ela tem grande importância para a gente nisso. Além disso, dela ser um indicativo de fertilidade do solo. Que nem caruru desse tamanho, amarantos desse tamanho, só vai aparecer em solo com bom teor de potássio. Né? Tá com muita força, né? Já esse daqui, o leiteiro, ele só vai vir em solo com deficiência de molibdênio. Então, vamos ter que olhar aqui como é que está a molibdênio para a próxima safra, né? Aqui, ó. No caso, que a terra tem muito trevo, a falta do quê? A acidez do solo? Não, ela não me indica a acidez, mas indica um solo que tem boa umidade. Aqui no caso é essa leiteira que você falou, né? Isso, leiteiro por causa disso, né? Aqui teria alguma planta que apareceu que é uma preocupante no caso, uma indicadora, um solo ruim, alguma coisa? Dizer em plantas preocupantes não, mas nós tínhamos nessa área, antes da implantação do vinhedo, um campo de produção de semente de mucuna preta e cinza. E como esse ano, em função da seca, diminuiu muito as gramíneas que nós tínhamos aqui, né, voltou a aparecer mucuna dentro da área. Então, dentro do manejo, ela me dá um pouquinho mais de trabalho, porque um pouquinho que a gente descuida, ela é trepadeira, né? Então ela começa a trepar nas plantas. Então isso a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Isso daqui é, como é que chama? É corda de viola. Essa aqui empesteou lá, ela tá subindo em tudo. Corda de viola que tá vindo, né? Mas a mucuna que eu falo é essa daqui, ó. Essa corda de viola é preocupante porque ela tá tomando conta das plantas. Porque ela dá mais trabalho, aí na hora de tirar, se você não tomar cuidado, você acaba machucando a planta, né? Estressando a planta. Isso é mucuna. Esse aqui é o mucuna, então. Essa é uma mucuna, provavelmente uma mucuna cinza que está vindo aqui, porque nesse quadro aqui eu tinha mucuna cinza. Mas tem tanto a mucuna como a corda de viola que está vindo, e isso daí,
Você passa roçando, enrosca na roçadeira, dá mais trabalho do que cobertura de material. Na linha aqui, você vai fazer alguma coisa, jogar uma morta, alguma coisa? Ou vai deixar assim mesmo? Uma coisa que nós não fizemos esse ano foi retirar da entrelinha, tá vendo esse camaleão que sobrou aí? Isso é resíduo de casca de árvore triturada. Então, dentro do manejo orgânico, nós colocamos isso no período vegetativo da planta para ajudar na manutenção da umidade. E um pouco antes da colheita, nós temos que puxar isso fora da linha para que o solo seque e não me interfira no teor de brix, né, da uva. E esse ano de tão seco que estava, nós não precisamos fazer. Mesmo começando a chover alguns dias antes da colheita, as chuvas ainda eram poucas, né? Esse material estava bem seco e não foi preciso retirar antes da colheita. Então, por isso que ele está aí colocado. Se nós tivermos aqui material disponível esse ano, com certeza a gente vai recolocar novamente, porque quer queira, quer não, ele ajuda a proteger o solo, ele está ajudando aí à medida que ele se decompõe, né? Ele vai mineralizando e disponibilizando os nutrientes para as plantas, para as uvas, para o vinhedo. Uma discussão que a gente estava esses dias, Tivelli, aqui, não sei se foi um enxerto aqui nesse ponto, e aí você vai colocando matéria orgânica. Tem um limite ali que você pode colocar, ou a pessoa pode continuar subindo ali na uva? Olhando do ponto de vista agronômico, a gente não deveria estar chegando tanto composto, né, tanto material no pé da uva, porque isso numa situação de umidade ele ajuda a amolecer, né, o tronco do vinhedo e pode ser porta de entrada de doença. Então, num vinhedo orgânico isso é menos problemático do que num vinhedo comercial, né, convencional, mas seria um cuidado a ser tomado de não precisar colocar tanto assim no pé esse material. Dos resultados até o momento, Tivelli, você pode fazer algum comentário desse ano? Bom, nós temos no vinhedo experimental, estamos trabalhando com 3 variedades diferentes de uva, na verdade 4, mas o que está sendo avaliado são 3, né, que é a Bordeaux, a IAC 517, que vai se chamar Ribas, e a Isabel Precoce. E dentro de cada um desses materiais nós trabalhamos com outras 3 variações, que é a aplicação de um fungo de solo chamado tricoderma, a aplicação da homeopatia e a combinação do tricoderma com a homeopatia. De uma maneira geral, nós podemos dizer que na Bordeaux a homeopatia em relação à testemunha teve um aumento de produção de mais de 100%, né, produção por planta, né, que foi seguido da aplicação do tricoderma, e o melhor tratamento foi tricoderma e a homeopatia, que, salvo muito me engano, é 124,4% de produção por planta a mais. Tá? Na variedade IAC 517 Ribas, essa diferença ela persistiu em relação à testemunha, né, com aumentos na ordem de 85% a 90%, mas sem diferença entre os materiais, né? Ou seja, sem diferença entre o uso só do tricoderma, o uso só da homeopatia ou a combinação dos dois. Mas em relação à testemunha, nós tivemos esse aumento de produção por planta. E na Isabel Precoce, nós tivemos novamente uma diferença, aonde eu não lembro de cabeça agora o percentual, mas ele está nessa amplitude, quase batendo no 100%, aonde a homeopatia e o tricoderma sozinho mostrou esse resultado muito interessante, mas quando se combinou tricoderma e a homeopatia,
nós não tivemos a mesma resposta. Houve um efeito negativo, né? A gente chama uma correlação negativa, com uma redução na produção por planta de praticamente 13%. Nossa, que interessante. Então você vê que cada variedade responde de uma forma em função do que está sendo aplicado. Só para o pessoal entender, Tivelli, o que seria que a homeopatia e o tricoderma que você aplicou? O tricoderma é um fungo de solo e nós trabalhamos aqui com uma cepa experimental do Instituto Biológico. O Instituto Biológico tem na sua micoteca, na sua coleção de tricodermas, cerca de 120 cepas diferentes. Nós avaliamos uma delas que nós já vínhamos trabalhando com ela há alguns anos para hortaliças. E avaliamos ela aqui no caso da uva. E a homeopatia é um protocolo de tratamento onde nessa safra basicamente foi utilizado 2 tipos de homeopatias diferentes. Uma feita com a arnica paulista, né, fornecida pela homeopatia rural de Jaú, né, que tem a função de favorecer a planta em condições de estresse. Então esses aumentos de produção por planta de cerca de 100% não me surpreende, porque nós tivemos um ano extremamente estressante, né, tanto em termos de calor como em falta de água, né? E quando a uva entra na fase pintor, que ela começa a pintar para amadurecer, nós entramos com um outro preparado homeopático, que é Mercurium tartárico. Tá? Então é também um preparado homeopático feito pela homeopatia rural de Jaú. Eu vou perguntar uma coisa que, por exemplo, tem uvas mais difícil de cuidar. Quem é amador que planta uva em casa, uvas finas, eu vejo que a planta, quando recebe muito estresse de água, começa a dar doença. Tá certo isso aí? Uhum. Vamos subir ali, eu vou te mostrar uma uva fina. Essas 3 linhas que nós temos aqui para cima é um material da Embrapa chamado BRS Lorena. É uma uva fina e que já desde o primeiro ano no nosso sistema de produção ela não se mostrou viável no sistema orgânico, né? Justamente pelo que o senhor estava comentando lá. Ela é uma planta mais exigente, né? Então ela precisaria de uma adubação maior, ela precisa de mais trato, consequentemente aparecem mais pragas e doença. Veja como isso daqui está de erinose, né? De ácaro do vinhedo, né? Então aqui responde a pergunta do senhor lado a lado com outros materiais. Sim. O trato que é feito neles é o mesmo. Por que alguns materiais produzem tão bem e outros não? Né? O IAC 517 Ribas, só para o senhor ter uma ideia, ele foi 3 vezes mais produtivo do que a Bordeaux. Com o mesmo tratamento? Com o mesmo tratamento. Lógico, a Bordeaux é uma uva rosada, né? Rústica. Mais rústica, né? O Ribas aí é uma uva branca, né? Então são diferentes, mas você tem essa diferença de produtividade nas mesmas condições, com os mesmos tratos, nas mesmas condições climáticas, de solo, tudo igual. A diferença que dá de um material para outro. Então eu vejo pessoas que entram para produzir uva, né, para montar o seu vinhedo, para ter lá o seu pezinho, e já sonha em ter as uvas de qualidade, os varietais por aí. É procurar sarna para se coçar. Porque os materiais são extremamente produtivos, mas eles são extremamente exigentes em tratos culturais. A hora que a gente conversa com os vinhateiros aqui de São Roque e que adoram essa Lorena, por isso esse material foi colocado, no sistema convencional eles pulverizam 2 vezes por semana.
Né? E no orgânico a gente não faz isso. O seu está coberto, e está com esse problema aí, né? No orgânico. Se mesmo tivesse no tempo, então se não tivesse nada como você fazer orgânico, você estava ferrado. Ó, planta coberta, planta descoberta. Ela, onde que ela está? A mesma planta. As três linhas são a mesma. Nossa, ali tá crítico mesmo, hein? É a realidade. Lá onde eu moro também tem algumas disso aí. Entende? Tem uma realidade da Lorena. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Plantar uma Merlot, quero plantar uma Malbec, né? Cabernet Sauvignon. Pois É melhor ficar nas três, né? Na Niágara, Isabel e Bordeaux. 3. E uma situação também que a gente vê, Tivelli, a pessoa tendo uma dessa daqui, é normal que ela também espalhe para as outras, seria isso? Com certeza, se eu não fizer o cuidado adequado no material, ela serve de fonte de inóculo para as outras plantas, né? Isso, Ainda totalmente orgânico aí. aqui totalmente orgânico. Nada de pulverização, é. Nada de pulverização não permitida. Não permitida, certo. Né? A gente faz pulverização, faz calda bordaleza. Certo. A semana passada foi feito aqui enxofre, né, no material. Venho aplicando a calda de mamona, né? Essa calda de mamona, até para eles entenderem, qual que seria a finalidade dela, Tivelli? Calda de mamona. Você até explicou a fórmula dela aquela vez. A calda de mamona é um inseticida. Vocês acompanham a televisão? Vocês veem esse pessoal russo aí que de vez em quando é envenenado na Inglaterra ou mesmo lá na Rússia. Essa semana mesmo um opositor lá do Putin voltou para Moscou e foi preso na hora. Ele estava na Alemanha sendo intoxicado. Oh, meu Deus. O que eles receberam de veneno? Mamona. O ingrediente ativo chama ricina. Então, em alta concentração, ele é extremamente tóxico. E é isso que a gente utiliza para as pragas aqui. Fazendo aí uma calda com Então, 4 folhas de mamona, né, por litro de água. Deixo descansar pelo menos 12 horas, né, com a folha picada, bem trituradinha dentro dessa água. E aí peneiro isso daí e uso para cada litro d'água, para cada 950 ml de água, eu coloco 50 ml de calda de mamona e faço a pulverização. Então, é um inseticida natural que... Natural, gratuito no quintal ali, né? E é isso que o Putin usa para matar os inimigos dele lá. Não, esse ano nós nem colhemos ela, porque nós vimos já no primeiro ano, se a gente vê, a quantidade de falha que nós temos. E com pouco galho de uva, né? Se as pessoas tivessem mais ainda, tivesse forçado o pé de uva. Sim. Com Então, pouco galho. ela não foi, vamos dizer assim, cuidada para produzir, não estamos avaliando. Uma experiência. A única decisão que a gente tem que tomar, e deve ser aí na próxima reunião que nós tivermos com o Sindusvinho, o Instituto Federal, a Prefeitura, né, e nós aqui da Secretaria da Agricultura, é decidir se nós vamos continuar com essa variedade, se não vamos, o que nós vamos fazer, porque dentro do sistema orgânico ela não se adaptou. É até ruim a gente falar isso, porque parece que a gente está falando contra a Embrapa, né? Mas nesse sistema ela não foi. Os nossos produtores aqui, que são convencionais, adoram o material, né? Porque ela é produtiva. A praga dela passando para outra. Sim. E eu vi que até na outra fileira já tem também. Sim. A mesma praga que está acabando com ela, está passando para aqui, para as outras. Exato, isso a gente vem tirando esses brotos, tira fora, tira esse material daqui de dentro. Sempre queimar esse material, né? Essa é a situação ideal. O que isso significa? Isso é um ácaro. É um ácaro. É um ácaro. Que é a filoxera que o pessoal fala, né? Parece assim, vamos dizer, a grosso modo, uma forma de dizer, que vocês precisam mais eliminar ela o mais rápido possível. Eu estou errado ou estou correto? Essa é a minha percepção. Que senão ela vai sempre estar contaminando essa é a minha percepção. As outras aqui. A prova está aqui. Lá na outra fileira tem também, ó, menos um pouco, mas tem. Ela vai... ela tem até lá embaixo, ela acabou descendo. A minha percepção é essa, né? Ou então, se o Sinduzinho nos falar que, olha, não, nós temos interesse nela, nós queremos testar mais, a gente vai ter que mudar o sistema aqui de cuidado, olhar para ela de uma outra forma, né? Muito mais intensivamente, separar os tratamentos que é feito nela em relação ao tratamento das demais, né?
com certeza olhando mais para o enxofre dentro dessa área, né? Você vê, tá aparecendo míldio ali nela, né? Ela é muito mais sensível, muito mais delicada do que os outros materiais. Tivelli, olhando aqui essa florada, essa aqui é o quê? Isso é uma mostarda forrageira, né? Um nabo forrageiro. Nabo, eu falei mostarda, mas é o Nabo nabo. rogeiro. Então, essa é aquela coisa das variações climáticas que a gente tem, né? O pessoal fala que não tem aí o efeito estufa, né? Que não tem isso. Só que essa é uma planta para vir quando é uma planta de inverno. Ela só germina com temperaturas abaixo de 15 graus. E aqui tá... Então essas plantas estão nesse fato, porque se a gente voltar no Natal, e vocês lembrarem, o Natal estava friozinho pra gente aqui. E aquele friozinho da noite de Natal foi o suficiente para fazer com que esse nabo forrageiro germinasse. E por isso que nós temos em pleno janeiro, né, nabo forrageiro florescendo. Teria alguma planta, Tivelli, que ajudaria o solo? Eu sei que tem várias, mas que seria se você tivesse condições, você plantaria aqui? Semearia, vamos dizer assim? Felizmente nós temos aqui um solo com um banco de semente de plantas espontâneas muito bom, né? Mas claro, existe plantas interessantes, né? Chegar agora no final do período das águas e entrar com uma aveia preta nessa área, né? Com certeza eu vou estar favorecendo o solo, né? Eu falo aveia preta porque eu não poderia plantar braquiária agora, que teoricamente no final das águas a gente vai entrar num período frio que é desfavorável para a braquiária e é mais favorável para a aveia preta, né? Então por isso a gente fala numa aveia preta, né? Nessa época agora, né, nós estamos em pleno verão, se eu tiver condições de colocar uma Crotalária spectabilis aqui no meio, que é aquela crotalária que vai crescer aí até 1 metro, 1 metro e pouquinho, e não 2, 3 metros, é uma planta interessante para ser colocada. Pensar em colocar uma mamona, um guandu aqui no meio, também são possibilidades. Aí é questão de quanto eu quero investir, a disponibilidade de semente, porque nem sempre a gente encontra sementes que a gente procura naquele momento, a gente encontra semente quando a gente precisa, né? Além delas custarem muito caro. Tivelli, uma pergunta assim, forçando um pouco, se a pessoa quisesse fazer como se fosse um agrofloresta, uma horta, alguma coisa, isso é caso a caso ou também seria uma alternativa? Você já viu alguma coisa semelhante? Da pessoa ganhar dinheiro numa espaldeira no meio do... Pensando em sistemas agroflorestais, né, eu ainda não conheço qual que é a exigência de luz do vinhedo, né? Nós sabemos que o café se comporta bem à meia sombra. Eu aprendi que o citro se comporta muito bem à meia sombra. Ele só precisa de luz para florescer. Então, se com o manejo do sistema agroflorestal, eu fazendo as podas, deixando entrar a luz dentro da área que incida sobre os citros, né, de uma maneira geral, ele vai florescer e aí pode deixar sombrear, que ele produz muito bem. Eu não conheço essa característica para o vinhedo. Quando nós fazemos sistemas agroflorestais e que a gente inclui plantas exigentes em luminosidade, a gente faz isso nos primeiros 2, 3 anos, né? E depois essas plantas têm que sair fora. Se o vinhedo for exigente em luminosidade, eu acho que o investimento não vale a pena, porque a hora que ele vai ganhar em escala de produção é uma hora que eu tenho que tirá-lo, né? Então eu não tenho essa experiência com uvas em sistemas agroflorestais. Deixo aí para quem conhece mais do que eu que possa responder isso para vocês. Por que ele limpou esse pé de uva, hein? Porque como a gente faz o manejo de puxar o material, de tirar o material, então na linha de plantio ele sempre fica... Ele fica reservado, ele não cresce tanto mato ali. Isso, exato. E com outro detalhe, a chuva cai aqui. Não pega lá, né? Não pega lá. Sofre. Com raríssimas exceções aí de uma chuva mais forte, né, mas a chuva se concentra aqui. E lá no pé da uva, é bom ficar seco assim? O sistema radicular dela está aqui. E eu estando com esse sistema aí, eu prefiro ele seco do que úmido.
né? Porque o úmido pode trazer aquele problema de apodrecimento do pé da planta, né? De abrir porta, amolecer o tronco dela, abrir porta para a entrada de alguma doença, de alguma praga. Eu sou rico em braquiária, mas sou rico. Que felicidade. Não, eu sou rico. Não, eu vivo querendo acabar com ela. E você vem com essa conversa. É que eu não gravei ali, mas você pode repetir da braquiária, por favor, seu Tivelli? Para quem tem a braquiária em casa e quer acabar com ela, arrancar pela raiz. Só eu sou o meu sonho de consumo é que essa área tivesse forrada de braquiária e que a gente pudesse fazer o manejo dela, né, antes dela ir sementeando, fazendo o manejo, cortando e retornando essa biomassa que ela produz para o solo. Dá muita biomassa. Então, o que a gente fala é assim, aquela raiz dela, aquela massa dela não vai concorrer, não vai brigar? O sistema radicular da braquiária é diferente do sistema radicular do vinhedo. O sistema radicular da braquiária ele é fasciculado, né? Ele forma como uma cabeleireira. Cabeleira ali, né? E o do vinhedo não, ele é pivotante. Então eles exploram diferentes camadas de solo. E esse sistema radicular da braquiária, quando nós roçamos ela e que ela vai brotar novamente, ela emite novas raízes e raízes velhas vão apodrecendo. Então isso favorece a porosidade do solo, né? Ajuda na estruturação desse solo que não tem nem tamanho. Já reparei, quando você passa a roçadeira nela, rapaz, parece que ela vem com outro dobro do vigor dela. Porque ela cresce muito rápido demais. Ela solta novas raízes, né? As raízes velhas vão apodrecendo. Com isso eu vou incorporando carbono no solo. Com isso eu vou aumentando o teor de matéria orgânica desse solo, né? A raiz onde morreu também a absorção de água também, né? São canudinhos que ficam no solo para a água penetrar. Mesmo em volta de pé de uva não teria problema para você assim? Tá. Não tem essa pergunta. Hoje eu mudei minha ideia hoje. A água é o oxigênio também, né? Oxigênio, porque fica canudinha, né? Sim, ela ajuda na troca gasosa do solo. Você falou antes de sementear, então onde seria o estágio que eu falo, opa, parou, vou cortar? Seria na altura que eu veria? Aqui o que eu olho e que agora tá bom para ver, né? Eu preciso começar a ter flores naquela linha que foi roçada para roçar essa daqui. Porque as flores, principalmente o néctar, ele é alimento nas fases iniciais de muitos inimigos naturais. Então é ali que eles se multiplicam e alimentam. Então, se eu roçar tudo isso daqui, eu praticamente expulso os inimigos naturais. E roçando alternadamente, opa, perdi a casa aqui, mudo para lá, aí a cozinha já está preparada, que é as florzinhas vindo, e aí ele continua o ciclo dele. A gente mantém um corredor ali na entrada, né, para que eles possam trafegar livremente, se mover de uma área para outra. Então, dentro do sistema orgânico a gente faz tudo para favorecer a natureza, fazendo com que ela trabalhe ao nosso favor e não contra a gente. Isso aqui dá uma vontade de pegar passar uma roçadeira aqui, viu? Do jeito que tá aqui, viu? Tá Pode perguntar, Samara. Material bom de roça. Na braquiária, porque lá em Biúna, na chácara da minha irmã, ela tinha braquiária em todo o pomar de citros dela. E o citros não ia bem, é novo, uma plantação nova de citros. Aí ela lutando, ia adubava, aí fazia isso daqui. Aí disseram para ela que ela precisava eliminar a braquiária do meio dos citros. E ela fez. Ela pagou lá um cidadão, ele carpiu tudo, destocou, arrancou tudo. E à medida que passou um mês, 2 meses, o citrus foi se revigorando e está muito bonito agora o citrus dela. O senhor tem uma explicação, é porque há uma diferença entre os citros e entre o vinhedo? Porque lá a braquiária deu para se perceber a olho nu, assim, largamente, que realmente a braquiária estava prejudicando muito o citro. Dizem assim, uma linguagem popular que a braquiária ela resseca muito o solo, ela puxa muita água do solo, ela resseca muito. Cada um tem uma forma de ler esse cenário que o senhor nos descreveu, né? A forma como eu interpreto isso é que ela talvez estivesse adubando as plantas de citros, né?
mas o solo não está corrigido em termos de cálcio e de boro. E a hora que foi carpido toda a área com a braquiária que tinha, ela incorporou nesse solo, levou para esse solo matéria orgânica. Então o citrus que está desenvolvendo agora, ele está desenvolvendo em função da matéria orgânica que a braquiária que foi carpida desenvolveu. A minha sugestão para ela, se a gente tivesse conversado antes, mas serve para o futuro agora, porque vai vir braquiária de novo, Sim, que foi carpido, né? O banco da braquiária está lá. Se quiser manter limpo, mantenha a linha limpa dos citros de braquiária, e o adubo que for para ser recomendado, que for para ser colocado nos pés de citros, adube a braquiária. E aí você passa a roçar ela e deixar esse material decompondo, que ele vai adubar os citros. Eu com a braquiária eu consigo produzir uva, normal. Eu vivo querendo acabar, não sei porquê, mas eu consigo com braquiária mesmo. Você vai em casa, não dá nem para você andar. Eu até disse para chegar um esperado para poder fazer a roçadeira, viu? Precisa aquela roçadeirinha costal. Eu tenho ela. Ou se tiver uma área plana como essa, tem até uns tratorzinhos que a gente vai sentado, que é gostoso. E o senhor me perguntou também por que manter limpo, né? Certo, porque como a gente usa aqui a roçadeira costal com fio, acidonar ele, né? por mais cuidado que a gente tome, você acaba batendo o fio no pé da uva. Mas eu vi na internet agora, o camarada colocou um disco, um aro de ferro na lâmina, que ela bate no pé de uva e não pega no pé de uva, para fazer café, acho que foi no Grubrol, não sei o que. Uma boa ideia. Você pode agora sem dó. Porque a gente que trabalha com... Eu mesmo não deixo ninguém roçar por preocupação, porque tem que ter cuidado. Eu vou devagarzinho, eu consigo chegar a roçar e boto o pé de uva tranquilo. Chama assim pé de uva. Mas acho que esse sistema de essa argola no disco, eu acho muito bom aquilo ali, pô. Você pode usar só no cego. Perfeito. Ele bate no pé de uva e a lâmina fica roçando perto ali. Que essas feridas aí vão sim, Tem entrada, né? Mas Imagine isso pegando no nosso tornozelo. Quem é que estaria contente com aquela fita batendo no tornozelo? É a mesma coisa. E acaba aquele, ai, cortei o pé de uva. Mas nem você tira, mas não aguenta tirar, vou tirar lá pra você Porque tirar. você toma cuidado nos primeiros 6 pés, né? Depois relaxa, Depois a gente vira mecânico, a cabeça viaja e bate. Sem querer bate. Qual é o porta-enxerto que é o carro-chefe aqui? nós Pode temos no Bordeaux o Paulsen, É o Paulsen, tá? Aqui o IAC 766 é o 766. e aqui nessa daqui o IAC 313. na sua variação, você também percebeu do Paulsen 766 na produção? Não posso responder isso para você também, porque são variedades diferentes. Para mim perceber essa diferença, eu teria que ter a mesma Selecionado. variedade com os dois porta-enxerto. Como eu não tenho isso, seria leviano da minha parte dizer que o IAC 766 produziu 3 vezes mais do que o Paulsen. Eu não posso falar isso. Então só fazer um agradecimento mesmo, Tivelli. Agradecer você aí, então aí. Você falar aí pro pessoal também aí. Vamos lá, fica à vontade. Bom, estamos encerrando a safra do vinhedo experimental orgânico na safra 2021, né? Agradeço a atenção de vocês nesse acompanhamento que vocês fizeram durante esse período, vendo a evolução da uva orgânica e descobrindo com a gente e junto com os produtores de São Roque que é possível produzir uva orgânica em São Roque.